significa lawfare é um termo inglês que significa um modo de utilizar a lei para perseguir os inimigos. Mas antes de responder essa questão, de falar sobre lawfare, é importante que se pense o seguinte: você sabia que o Estado nem sempre defende os interesses, os direitos dos indivíduos, dos seus cidadãos? Por isso que é importante você saber o que significa lawfare. Porque, por exemplo, o Estado, um agente do Estado, um representante do Estado, um governante, um judiciário, ele pode utilizar a lei para perseguir aqueles que consideram os seus inimigos. Mais precisamente, nós temos isso muito claro em países do Ocidente, como foi o caso do Brasil recentemente, a perseguição jurídica utilizada pela Lava Jato, pelo Ministério Público, pelo ex-juiz Sérgio Moro, para perseguir o ex-presidente Lula. Observe que Lula foi condenado sem ter nada que comprovasse que ele cometeu crime. Mas, mesmo assim, ele foi condenado. E tem mais. Mesmo ele tendo sido condenado, preso, ele ainda tem os seus direitos violentados, como, por exemplo, o direito de ser candidato a presidente da República, de ter o seu registro aceito, e também foi proibido de dar entrevistas. Nesse caso aí, você já tem um abuso do poder. Mas, voltando a lawfare. A lawfare, na verdade, significa que a lei, ela vai ter uma aparência, na verdade, todo o processo utilizado contra aqueles que consideram inimigos, vai ter uma aparência de legalidade. Para isso, se utiliza da opinião pública, da mídia tradicional, a mídia que é representada por grande parte de setores da sociedade, setores econômicos, e que tem um peso muito forte, impondo inclusive os seus interesses ali. Então, por exemplo, no caso da Lava Jato, observe que inclusive as delações, elas foram vazadas para uma grande emissora de TV, no caso a Rede Globo, por exemplo. Então as delações foram utilizadas para condenar aqueles considerados criminosos, mesmo que não tenham provas sobre isso. O pior de tudo é a aparência da legalidade, que não corresponde, na verdade, à legalidade. Por isso que quando o Intercept começou a divulgar as mensagens envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e procuradores da Lava Jato, um verdadeiro conluio para incriminar Lula, isso foi o que eles não esperavam. E por isso que eles buscam, quem? Os representantes da Lava Jato, a força-tarefa da Lava Jato, os seus procuradores, não querem, de modo algum, considerar verdadeira tudo que aparece, não querem aceitar como verdade tudo que foi divulgado pelo Intercept. E agora a lei está sendo usada para incriminar o jornalista Glenn Greenwald, para que ele não possa ter condição de falar mais sobre esse assunto, pelo menos divulgar tudo aquilo que foi divulgado, muita coisa que já foi divulgado, de divulgar mais coisas ainda das mensagens envolvendo o Deltan Dallagnol, o Moro e outros procuradores da Lava Jato. Portanto, você fica sabendo o seguinte, que o Estado de Direito, infelizmente, ele foi construído a partir de cima, ou seja, a partir daqueles que detêm poder econômico e, por sua vez, detêm o poder político. Para isso, também usam de artifício para garantir os seus interesses e os seus privilégios e perseguir aqueles que são considerados os seus inimigos ou uma ameaça, pelo menos uma ameaça a eles. Inclusive, as ditaduras, os estados totalitários foram constituídos também, principalmente, a partir da lei. Por isso que o Maquiavel, inclusive, ele vai dizer no seu livro O Príncipe que uma das formas de garantir o poder é a utilização da lei, é a força, usar a força da lei. Existem duas formas, ou pelo uso das armas,
ou pelo uso da lei. Então, por isso que a lei passa a ser utilizada com má fé por parte daqueles que estão no poder, estão ocupando o poder, para perseguir, para impedir qualquer possibilidade de uma participação coletiva, de uma participação de fato democrática. Portanto, agora você já sabe, lawfare é o uso do Estado, o uso das leis, da força das leis, para perseguir. Nem sempre a lei está do lado da justiça. Nem sempre a lei faz o que é certo, porque depende da interpretação e depende de quem está controlando a justiça. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Eu tenho também uma novidade para vocês. Confira a nossa playlist. Lá você vai encontrar os vídeos de acordo com o tema que lhe interessa. De sociologia, de ciência política, de metodologia científica, de atualidades, de cinema e literatura, por exemplo. Portanto, conto com você. Até mais.